E aí, uma questão bastante prática. O que a empresa pode fazer agora que não podia ser feito antes? Qual que é o grande negócio? Gente, quando a gente fala em P&D, isso é comum acontecer em empresas, não digo até empresas de biotecnologia, mas empresas de tecnologia de forma geral. O P passa a ter uma importância muito grande. Então, o negócio é fazer pesquisa. A parte de desenvolvimento, então a gente conhece uma série de empresas que são extremamente inovadoras no sentido de pesquisa e desenvolvimento, mas quando é para colocar o produto no mercado, acaba adiando isso, porque surgem novas questões, vamos pesquisar um pouco mais, vamos desenvolver mais uma tecnologia, opa, surgiu mais alguma coisa, tá, mas como é que a gente ganha dinheiro com isso? A pesquisa e desenvolvimento não pode ser um mantra religioso dentro de uma empresa que passa a ser o fator principal, porque senão a gente corre o risco de não ter um negócio. A gente tem uma eterna pesquisa que parece nunca terminar e parece que a gente nunca ganha dinheiro com aquilo. E o certo seria, ok, desenvolvi uma tecnologia, desenvolvi um produto, coloquei no mercado, passei a gerar recursos. Então, a minha empresa já passa a ter um outro patamar, eu já passo a não depender integralmente de editais de fomentos ou de investimentos para poder desenvolver o restante da minha tecnologia, ou outras tecnologias que podem vir a agregar esse mercado. Eu passo a depender das minhas próprias pernas, dos meus próprios rendimentos, para tanto, se essa realmente é a política inovadora do negócio. Tá? Então, é comum que o P de P&D passe a ter uma importância muito forte, mas o certo seria que ele tivesse realmente o mesmo propósito do desenvolvimento, apesar do P&D realmente ser a grande base de uma empresa de biotecnologia. Tá? Então, aqui eu estou pegando uma figura de um colega do IPT, saiu na Kagawa, e que ele coloca um gráfico que permite a gente posicionar qual que é o momento de desenvolvimento da nossa tecnologia. Então, ali vocês conseguem ver que ele começa com a linha azul ali é a pesquisa científica, começa com uma intensidade de esforço muito grande em questões de pesquisa científica. A partir de um dado momento, onde se define um modelo competitivo dessa tecnologia, a gente passa a ter um desenvolvimento técnico. E o desenvolvimento técnico passa a ser bastante acentuado, e a pesquisa científica acaba sendo um pouco mais reduzida, até um momento onde a gente começa a ter uma estrutura suficiente para comercializar produtos, comercializar a tecnologia. E a gente começa a gerar recursos. É óbvio que quando a gente está falando, muitas vezes, quando a gente fala de biotecnologia, essa linha do tempo passa a ser bastante estendida. E talvez o nível de incerteza passe a atuar com bastante clareza. No entanto, é muito importante que a gente posicione qual que é o estágio que está, para a gente ter uma noção de quando que vai ser possível colocar esse produto em mercados, quando vai ser possível colocar em produção e quando vai ser possível que a gente tenha recursos dentro da empresa para poder sustentar não só a própria empresa e seus custos, mas sustentar a política de pesquisa e desenvolvimento em novas tecnologias. E a pesquisa e desenvolvimento em si? O que ela necessita em termos de estrutura? É possível ter tudo dentro da empresa? Toda a estrutura de pesquisa e desenvolvimento pode estar dentro da empresa ou vai ser necessário que eu traga equipamentos de fora? Vai ser necessário que eu contrate laboratórios para realizar testes clínicos? Vai ser necessário que um investimento muito forte em tecnologia ou em equipamentos que sustentem toda a pesquisa e desenvolvimento? Ou seja, o que é, em termos de investimentos imobilizado, que a gente diz, qual que é a grande necessidade? E de capital humano? Só para pesquisa e desenvolvimento. Todas as etapas do processo de pesquisa e desenvolvimento eu posso me basear somente no que existe hoje dentro da empresa, ou eu vou ter que trazer em algum momento algum pesquisador de fora que tenha alguma função específica dentro do processo de P&D. E qual que é o risco relacionado à falta dessa pessoa? E se não forem encontradas essas pessoas? Lembra que eu comentei para vocês daquela questão do laboratório lá de... Não sei se todos estavam, já foi no final. Do laboratório de extra e alta tensão de Belém do Pará,
onde a falta de pessoas na região inviabilizavam todo o desenvolvimento do negócio. Aqui é a mesma situação. Qual que é o risco relacionado se um membro da equipe de vocês, de repente, não estiver mais presente ou não quiser mais ficar na empresa? E aí isso nos remete a uma questão muito importante quando a gente fala em plano de negócio. Como que é feita a gestão do conhecimento do que está sendo elaborado? Está na cabeça das pessoas? Está na cabeça do pesquisador? Como que está sendo registrado? Como que isso passa de uma pessoa para outra? E qual que é o risco disso passar de uma pessoa para outra? Gente, a gestão de conhecimento, uma empresa extremamente inovadora como é a de vocês, eu acho que é absolutamente primordial e fundamental, e uma das principais fontes de preocupação que deveria se ter em empresas de biotecnologia. Como que está sendo gerenciado tudo que está sendo realizado? E se, na eventualidade, eu tiver que trazer alguém novo para a empresa, essa pessoa consegue pegar a pesquisa exatamente do ponto onde parou e continuar a partir daí? Eu não vou perder tempo? Eu não vou perder investimento? Não vai ser necessário um investimento muito maior na busca ou no retrabalho, em termos de pesquisa e desenvolvimento? Então, eu sei que eu estou me atendo aqui a um ponto, mas eu acho que esse é um ponto fundamental em toda e qualquer empresa de tecnologia e, sobretudo, nas empresas de biotecnologia. E como que é gerenciado todo esse P&D? Enfim, P&D vai ter que ter um fim uma hora. Essa tecnologia vai ter que gerar frutos. Esses frutos podem ser um produto. Isso aí vai ter que gerar receitas. Qual que é o fim disso? E quais são as incertezas relacionadas? Tá, mas a gente está trabalhando com... Nossa, é algo muito inovador. Então é difícil, às vezes, saber como que os testes vão se comportar ou quais são os resultados que a gente vai se ter a partir de uma ou outra situação. De toda forma, é aquilo que eu falei para vocês. Mesmo que a gente esteja num campo absolutamente incerto, quanto mais a gente tentar vislumbrar quais são as consequências a partir do próprio processo de desenvolvimento, mais a gente vai ter condições de tomar decisões a respeito da pesquisa e do desenvolvimento, do processo de pesquisa e desenvolvimento da nossa empresa. Então, o gerenciamento desse projeto, quem que é o gestor que vai estar tomando conta de todo esse desenvolvimento, que vai estar se atento a questões de prazos, a questões de resultados a serem alcançados, e, se os resultados não forem alcançados, as ações a serem tomadas para redirecionar todo o processo de pesquisa e desenvolvimento, é uma parte fundamental que tem que ficar absolutamente explícita. Ainda mais quando... desculpa, eu não estou querendo ofender ninguém aqui que está nessa sala aqui, até pegando um gancho do que o José Guilherme estava falando no início, no começo da manhã, muitas vezes a gente se vê com a necessidade, e é comum na biotecnologia, parcerias com instituições universitárias. E universidades trabalham no ritmo um pouco diferente do ritmo de negócios. Tá? Essa é uma situação característica. E como está gerenciando todas essas situações, todos esses riscos ao longo do desenvolvimento, realmente é um desafio muito forte. Ainda mais quando vocês têm um investidor na empresa, ou investidores na empresa de vocês. Qual que é a experiência da equipe em gerenciar projetos desse tipo? A equipe que tem hoje na empresa, qual que é a experiência dela? É o primeiro projeto de P&D? Ela tem certeza que ela vai conseguir obter os resultados? Então, às vezes, pode ser bastante drástico a gente estar falando, tá, mas como é que eu vou gerenciar o conhecimento? É aquilo que até o José Guilherme colocou muito bem. Eu gostei muito da apresentação dele. Ele está aqui? Não está aqui. Quando ele fala de manhã, você só vai criar das 8 às 12 e das 2 às 18, depois você não pode criar mais porque a CLT diz dessa forma. É claro que não é assim que tem que ser feito. No entanto, a coisa não pode ser totalmente aberta ao ponto da gente não saber se a tecnologia pode ficar pronta, se a pesquisa e desenvolvimento vai estar avançando em 6 meses ou vai estar avançando em 3 anos. Ou se projetos vão ser abandonados ao longo da sucessão da empresa e vão dar origem a outros que nunca chegam no mercado. Lá a gente tem, lá em Florianópolis, em algumas empresas, a gente tem uma série de tecnologias que são sensacionais, que pena que o mercado nunca vai ver. Porque nunca chega. Porque nunca acaba.
Porque sempre, não, abandonei esse projeto, vou fazer outro. Tá, mas por que não colocar no mercado, ganhar recursos com isso e assim, não, já tem uma outra pesquisa e desenvolvimento e assim continua. Tá? Então, esse é um dilema, ainda mais em empresas com que o P&D é muito forte, de como gerenciar isso. E até muitas vezes não são vocês, muitas vezes é a equipe de vocês. Até onde dizer basta, vamos colocar no mercado. Ah, mas não está no ideal do jeito que deveria estar. Não, perfeito. Mas já está o suficiente para que a gente possa garantir recursos e assim continuar com a estrutura de pesquisa e desenvolvimento. E se não atingir os resultados, quais são os riscos? Existe? Gente, a gente tem que ser otimista em esse tipo de plano de negócio, mas tem que ser realista em algum momento. Se existem riscos, eles têm que ser colocados, justamente para que eles possam ser mitigados e possam se ter ações para preveni-los. Então, assim como eu falei para vocês antes, um plano de negócio ele deve prever um plano B, um plano C, justamente aqui é um desses casos. E se não acontecer, para onde que a gente vai? Para onde que a gente vai correr? Gente, então, aqui nesse momento, eu vou passar de novo a palavra para o Dr. Vitor, para comentar um pouco das formas como que gerencia a segurança dessa tecnologia, as questões de patentes e outras questões pertinentes ao processo de desenvolvimento, da pesquisa e desenvolvimento dentro de uma empresa inovadora de biotecnologia.